Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é terça-feira, 3 de setembro de 2013. Nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. Aqui é a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa querida Kátia Regina, a Catita. E você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. É isso, gente. Você tem 3 opções de nota. Você liga, vota e você concorre a prêmios hoje aqui na nossa programação. Você liga hoje e você vai concorrer a um par de ingressos para o show lá no Luso Brasileiro com William Nascimento, Aline Barros, Arrebatados e muitos outros, próximo dia 7 de setembro. Ainda vale para você hoje o CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas, e as pessoas que vão participar pelo Facebook vão aí concorrer a um DVD Imagem e Semelhança do PG. Aqui na 93 FM. Você liga, vota, 3 opções de nota, e o debate campeão da semana será reprisado no domingo às 11 horas da manhã na 93 FM. E o assunto de hoje do nosso Debate 93 é esse aqui, ó. Eu não tenho mais esperança de que minha mãe seja salva. Ela é aprisionada pela bebida, pelo cigarro, uma mulher incontrolável, que desconta todas as suas mazelas nos outros, ainda mais quando tá bêbada. Ela tem por hábito agredir com palavras e fisicamente também. Eu já não suporto mais lutar em oração por alguém que não quer ser liberto de jeito algum. Eu tô errado em desistir de orar pela minha mãe, pela libertação dela? Será que eu tô perdendo meu tempo e lançando pérolas aos porcos? Quais as estratégias para ganhar a nossa família para Cristo? Como lidar com o vício dos nossos familiares? Assunto preocupante quando se fala de pais que são autoridades, e se você deve ou não desistir. Seria uma desonra? Seria não honrar pai e mãe? Seria uma coisa parecida com isso? Pela ordem da escolha do destaque, meu querido pastor Daniel Martins, do Centro Evangelístico em Vista Alegre. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Seu destaque: não tenho mais esperança de que minha mãe seja salva. Radical a sentença do rapaz aqui ou não? Bom dia, Cid. Bom dia, debatedores. Eu acho muito radical. Desde o momento que a pessoa conhece a Jesus, caminha com Jesus, tem uma vida com Jesus, essa falta de esperança não pode acontecer, porque Jesus é a esperança da nossa vida. É uma situação muito delicada, Cid. Só quem vivencia, quem está no dia a dia, é que sabe o tamanho da batalha, o tamanho dos acontecimentos, de tudo que ocorre. Viver hoje, conviver com uma pessoa com o vício do álcool, com o vício da cocaína ou do crack, é algo muito difícil. A pessoa, ela perde os seus atributos sociais, ela não trabalha mais, ela fica totalmente à mercê da bebida, do vício. Então é muito difícil, mas o que eu quero frisar, já de início, nós vamos transcorrer no decorrer do debate, nós vamos falar mais, é que não pode existir a falta de esperança nessa jovem. Muito bem, pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Ficar sem esperança é coisa de arrebatado? Nada muito a ver. O que você acha disso, pastor? Bom dia, Cid, bom dia aos demais debatedores. Eu quero também cumprimentar aos milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrá-lo que esse programa é debate, não é arrebatado. Não é arrebatado, eu me confundi um pouco aqui. Pois é, mas essa questão de perder a esperança, ela campeia, ela transita no meio do povo de Deus. Tá? Isso pode ocorrer durante uma enfermidade, uma falta de emprego. Muitos de nós, cristãos, apesar da nossa fé em Cristo, dependendo da situação e da demora dessa situação, a pessoa pode se encontrar numa situação dessa que não é uma situação agradável, né? E nem correta biblicamente, como falou o pastor Daniel que me antecedeu. Realmente ela precisa primeiro se restabelecer. Ela tem uma grande tarefa, que é recuperar a mãe dela, e eu creio que ela pode ser recuperada, a mãe. Mas se ela perde a esperança, as coisas
coisas já começam a piorar, né? Porque ela mesmo entrega os pontos. E queremos, ela não, ele, né? Que é um rapaz, é um ouvinte. Eu quero, ela então, a pessoa. É a pessoa, ela isso, pessoa. Obrigado. Salvei. Eu quero falar com esse nosso ouvinte, se for necessário, você procura uma ajuda, você tem que se levantar, né? O sucesso da sua mãe vai depender muito da sua ação. Porque a ação contra o vício, ela pode ser espiritual, ela pode ser clínica, existem vários meios que ele poderá buscar, mas eu entendo que chega um momento que você cansa, até porque ele deve ter suas próprias atividades, família e outras coisas mais, e mais este encargo que é da sua mãe. Então, mas ele precisa, nesse primeiro momento, eu quero me dirigir ao ouvinte que mandou o comunicado, o e-mail. Ele precisa, de alguma maneira, se eu puder ajudá-lo, vou ajudá-lo, no sentido dele se recuperar, dele se fortalecer, porque eu sei que a luta é grande, mas enquanto a luta está existindo, nós não podemos desistir. Paulo falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A carreira do nosso ouvinte não acabou ainda, né? Esta missão é permissão de Deus na vida dele, ele tem que encarar isso como um desafio, e mesmo que esse desafio seja como o gigante Golias e ele seja o Davi, ele tem que vencer, e vai vencer no nome do Senhor Jesus. Amém. Então a primeira palavra é uma palavra de ânimo para o ouvinte, que Deus lhe dê graça, lhe dê vitória. Eu posso imaginar, eu não tive uma situação dessa na minha vida, mas posso imaginar a luta que ele está passando, a dificuldade e realmente os momentos em que os problemas são tão grandes que ele chega realmente a perder a esperança. Mas não perca a esperança, vamos orar por você, estaremos orando, a igreja vai orar, a igreja que eu dirijo, vamos orar para que você possa se recuperar, se reanimar e buscar uma solução, buscar uma saída, que é muito importante. Então minha primeira palavra é para o nosso ouvinte, nós o amamos, nós entendemos a sua situação e eu quero que você entenda que Deus vai lhe ajudar, vai lhe dar meios de você sair desse problema. Amém. E ele foi citado aqui. Tudo bem que foi citado o xará dele, mas o pastor Paulo Roberto Ormerode, da Igreja Batista Peniel, em Rio Comprido, está aqui hoje com a gente. Bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia, querido Cid, queridos ouvintes, pastores, missionária, colegas de mesa. Eu destaquei, estou errado em desistir de orar pela libertação da minha mãe. Eu creio sim que ele está errado, porque nós temos inúmeros exemplos, né, na nossa família. Eu mesmo tenho da minha mãe, tenho da minha esposa, que orou por 20 anos pela minha sogra, né? E numa pregação que eu estava ministrando, ela se converteu, minha esposa nem estava nesse culto, e em um ano, né, Deus a levou, né, para a glória. Então, imagina se ela tivesse desistido nesses 20 anos de perseverança, de oração, de dedicação. Então, que eu quero dizer para esse ouvinte e para todos os ouvintes que estão passando nessa situação. Nós sabemos que o vício tem imperado, né? E como nós estávamos até conversando ali anteriormente, na nossa época, né? Mais 10, 20, 30 anos atrás, era só a bebida, era só o cigarro, né? Hoje nós temos aí diversos outros tipos de drogas que têm afligido muito as famílias, mas nós não podemos desistir. O crente, como disse o pastor Manassés, o verdadeiro crente, ele nunca pode desistir. Paulo disse isso, nós temos que perseverar em oração. Amém? Amém. Entre nós também a nossa menina da mesa, trazendo o charme da sua sabedoria, missionária Kátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Muito bom dia, Cid, bom dia aos nossos amados ouvintes, aos debatedores dessa rádio bendita. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu quero dizer, nossos amados irmãos, nesse dia, que quando li esse e-mail, voltei ao meu passado, Cid. Porque na minha família eu passei por grande padecimento por ter uma mãe dedicada ao alcoolismo e também um pai. Olha isso. E sofri muito quando eu era criança porque não conhecia Cristo. E como o pastor Paulo bem precisou, na nossa época de infância, há 30, 40 anos atrás, o álcool era uma bebida muito latente. Hoje já temos outras drogas ilícitas, mas o álcool na nossa época era muito latente.
E imagino a dor que esse ouvinte está sentindo quando ele coloca "não tenho mais esperança". E me lembrei me reportei a ocasião enquanto eu ainda era criança, e quando eu saía com os meus pais para alguma festa, eu já saía na tristeza de como seria o voltar para casa. Eu teria que trazer os meus pais, e sofri, parece muito. Ele relata aqui também, né, que ele passa por situações em que ela coloca agressões verbais e agressões físicas também, e eu sofria muita agressão verbal. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para esse irmão nesse dia, Cid, é que ele não perca a esperança, que a esperança dele seja ressuscitada. Porque o mundo diz, existe um provérbio que diz que a esperança é a última que morre. E nós dizemos que a nossa esperança ressuscitou. Então, que a esperança desse jovem, ela venha ressuscitar nesse dia. Que ele venha, como você bem colocou no início desse debate, Cid, honrar ao seu pai, honrar a sua mãe. Porque mesmo quando eu não tinha Cristo, uma coisa que eu me lembro nunca fiz foi desobedecer a minha mãe e meu pai. Nunca falei com eles em um tom mais elevado, nunca desmereci a minha mãe. E quando eu comecei a entender, depois que eu conheci a Cristo, o porquê que ela passava por toda essa tribulação, comecei a ver o histórico do passado dela, eu comecei a entender a dor dela e olhar com misericórdia, e hoje, para a graça do Senhor, ela está cada vez mais liberta disso, e eu tenho fé. Hoje, quando eu falo, na minha oração, eu falo: Senhor, que minha mãe não venha partir sem a salvação, e que esse nosso ouvinte nesse dia tenha certeza que o Senhor vai libertar a vida dela. Gente, hoje o debate vai ter, porque na verdade é o seguinte, quando a gente fala da situação em si, já é uma situação complicada, a gente tem que orientar uma pessoa na situação dele, já que nós não passamos por isso. Hoje já tem um diferencial, temos uma pessoa na mesa que passou uma situação parecida, acho que a coisa muda um pouco, até porque a coisa é vista de dentro agora. Bem, ela está aqui de volta, ela está chegando aqui, vamos lá. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Pesquisa é a seguinte: você conhece aí alguém que cansou de orar pela libertação de uma pessoa assim muito próxima? Tem muita gente cansada, Cid. 76% dos nossos ouvintes ou conhecem ou são eles aí os próprios cansados de orar pela libertação de alguém. Tem isso também. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet para ver se tem alguma. Tá chegando aqui, tá meio lenta a internet. 62%, Marcela, conhecem alguém que já desistiu. A coisa não é tão simples assim, né? Eu não tenho mais esperança de que minha mãe seja salva. Foi o destaque do pastor Daniel Martins, do Centro Evangelístico em Vista Alegre. Pastor, o que vamos dizer agora com relação a essa situação? Ele não tem esperança mais de jeito nenhum de que a mãe seja salva, mas é a mãe dele. Cid, hoje a gente se depara com pessoas dentro da igreja fazendo campanha em busca do carro, em busca da casa, pessoas que querem algo de imediato, pessoas que querem algo para ontem, pessoas que querem como um passe de mágica uma grande mudança na vida, e a gente sabemos que não é nada disso. Nós lemos a Bíblia e entendemos que os grandes homens, para conquistar, alcançar, demorou um determinado tempo. Abraão 20 anos, Davi 15 anos. Então hoje as pessoas, elas lutam muito por bens materiais e elas se esquecem das pessoas que convivem no lar, pessoas que estão ali lado a lado. Do que me adianta eu ganhar o mundo todo e perder meu pai, perder minha mãe, perder meus irmãos? Eu acho que precisamos ter mais atenção a isso. É difícil? É difícil tratar um viciado? É muito difícil. É difícil conviver com um viciado? É muito difícil. Mas nós somos crentes, temos a graça de Deus sobre a nossa vida para poder suportar essa situação. A gente suporta tantas lutas dos outros, porque não podemos suportar da pessoa de parte sanguínea, de um irmão, de um pai, de uma mãe. Então há uma necessidade, antes de mais nada, desse ouvinte que mandou o e-mail, ele precisa de um tratamento, ele precisa de um acompanhamento pastoral, porque antes de ele tratar a mãe dele, ele precisa de ser tratado, porque ele já perdeu a esperança, Cid. Ele está dentro da igreja e ele está tratando aqui: eu perdi a esperança, não tem mais jeito. Então ele precisa ser tratado novamente dentro da obra, por um pastor acompanhando, para ele poder levantar, com certeza, essa pessoa dentro da casa dele. Cid, eu queria à vontade, pessoal. Destacar, né, que, como disse nosso querido irmão, que pastor Daniel, que
a Bíblia é recheada de promessas, não é? E nós temos que crer nas promessas do Senhor. Eu quero dizer para esse ouvinte e para outros ouvintes que Paulo e Silas, quando eles foram para Macedônia, não é? Foram lá pregar e por conta da pregação foram presos e eles estavam louvando na cela, as celas se abriram e teve um encontro com aquele carcereiro que queria se matar e ele disse, não estamos todos aqui. E ele disse para aquele carcereiro, está aqui em Atos 16, no versículo 31, que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós temos que ter esta certeza no coração, que quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos começando uma grande obra na nossa família. Eu tenho um exemplo meu próprio, meu avô era espírita, a minha mãe era católica espírita, ia a um centro espírita para me tirar da igreja evangélica, mas eu perseverei, eu continuei orando e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a minha mãe morreu salva. Então nós temos que perseverar. Tinha um vício de cigarro também tremendo, difícil, mas nós temos que buscar ajuda, não é? Nos cercar de ajuda de todos os lados, mas não deixar de confiar em Jesus, que é importante, como foi dito aqui, não é? Eu creio que esse ouvinte, ele precisa realmente de ajuda, porque nós temos que nos ajudar uns aos outros, porque é normal, né, esse enfraquecimento, essa luta constante. Então nós temos que estar de braços dados com pastores, com irmãos, lutando pela vitória, principalmente da nossa família. Ele fala aqui, o Cid, né, nessa primeira frase, esperança que a minha mãe seja salva. Esse salva tem dois sentidos, talvez, né? Salva do vício ou salva espiritualmente. E salva também espiritualmente. Essa questão é muito profunda. Lógico que uma coisa depende da outra aqui. Mas se nós observarmos a questão da salvação, é preciso que haja uma insistência, uma permanência, e nós podemos nos espelhar em Jesus Cristo. Cristo tinha, entre os 12 apóstolos, tinha um camarada lá chamado Pedro, né? Que até expulsar o demônio, o Senhor expulsou dele, né? E depois negou Jesus, e por fim, quando Jesus morreu... Mas não tinha sido a vingança, o fato de ele ter negado Jesus, não foi uma vingança? Vingança, eu não sei porque a Marcela tá falando que Pedro negou Jesus, porque ele curou a sogra dele. Marcela fica inventando essas coisas pode aqui. Pode ser. Coisa de Marcela. Existe um preceito bíblico aí, né? Deixa pra lá, por essa parte, pastor. É interessante que no último momento, quando Jesus vai ser crucificado, Pedro demonstrou que ele, até aquele momento, ele ainda também não cria realmente em Cristo. E ele volta para as redes. Ao invés de ficar na expectativa da ressurreição, pelo contrário, ele voltou para as redes. E aí Jesus, mais uma vez, é impressionante, né? Eu tô falando isso para o ouvinte que mandou o e-mail, né? Não desistir. Jesus veio e chamou Pedro, e aquela conversa olho no olho, tu me amas, só a graça. Ali que Pedro se converteu. Ele ficou 3 anos aprendendo, ensinando, pregando também, estudando demônio, mas ainda não estava convencido. E Jesus não desistiu dele. E interessante que depois daquela conversa, eu digo que Jesus deu figurativamente a chave da igreja na mão dele, né? Olha que coragem, né? O camarada mais vacilão de todo o ministério, né? Quando volta... Esse é o nome. Vacila mesmo. Toma conta da minha igreja, né? Mas olha a responsabilidade. Então, eu quero crer que o nosso amigo que mandou o e-mail vai persistir e vai chegar o momento em que ele vai ter uma surpresa com a sua mãe. Nós vamos orar por isso, estaremos orando também a partir de agora. Essa questão não só salva dos vícios, mas também salva do pecado, da morte eterna. Agora, é preciso que nós coloquemos que o vício, em determinado momento que o vício está, ele já dominou o corpo da pessoa de tal forma que ela sozinha não tem forças. Então eu diria que além da oração, ele tem que fazer mais alguma coisa, né? Além de orar e pedir a direção de Deus, eu concordo plenamente com Deus, mas ele pode, durante o tempo que
que existe buscar recursos além da oração, né? Ele não vai eliminar a oração, eu concordo com os outros que me antecederam, não vai desistir de orar de maneira nenhuma, mas ele pode acrescentar à oração alguns outros recursos que nós poderemos depois elencar aqui no decorrer do debate. Né? Você sabe, missionária, tem uma frase que essa moça diz no terceiro tópico aqui que eu achei interessante. Ele é uma mulher incontrolável que desconta todas as suas mazelas nos outros, ainda mais quando está sob efeito da bebida. Será que há um arrependimento assim que o efeito passa, já que ela tem por hábito agredir verbal e fisicamente? Como a senhora passou a situação, essa questão de agressão verbal, de descontar nos outros, é uma coisa comum, geralmente, em quem a pessoa que está meio alterada pelo vício, não? Sim, é uma coisa comum que certamente, posteriormente, causa muita dor, afasta a vítima daquela pessoa, fez muitas vezes na minha época de infância com que eu me afastasse da minha mãe e do meu pai devido àquele sofrimento, porque você fica com temor de você sofrer uma sequela maior, de você apanhar naquele momento. São várias situações em que você se sente muito constrangido. Mas depois que nós conhecemos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que há saúde na língua dos sábios. E na nossa vida hoje há saúde para que tenhamos discernimento de, naquele momento, tratar a pessoa com diferença. Eu estava pensando aqui, Cid, que existe um grande sentimento hoje, não estou falando desse irmão em si, porque também fui vítima e só quem sofre é que sabe, eu estou tentando de fato aconselhá-lo, mas há uma grande debilidade hoje no ser humano em si de gratidão. E eu acho que se nós começarmos a olhar para essas pessoas que nos causam transtornos e que nos causam dor com um pouco mais de gratidão, como no caso de nossa mãe, que passa noites muitas vezes sem dormir quando nós nascemos. Nossa mãe muitas vezes dá a vida por nós e ela está sofrendo, ela está nesse momento doente. Porque uma pessoa que está se alcoolizando, ela não quer viver pela rua andando de forma desconfortável, de forma ilícita. É uma forma de fuga que ela está tendo. É uma forma de fuga. Certamente, eu, no histórico da minha mãe, eu descobri que minha mãe sofria agressões físicas do pai dela. E os irmãos dela todos sofriam agressões físicas. E ela também, quando cresceu sem conhecimento de Deus, e ela transferiu tudo aquilo para as pessoas que estavam próximas. Mas eu sinto, né, e sentia sempre nela o desejo da mudança. E eu acho que esse olhar que nós precisamos ter com gratidão, porque hoje em dia o ser humano, a gente vê isso em alguns jovens, infelizmente, o jovem, ele muitas vezes é ingrato, ele quer estar perto da mãe, quer estar perto do pai no momento em que necessita de alguma coisa. Mas no dia a dia, que tem que ser, nós temos que ser bons, temos que ser obedientes, como diz o Senhor Jesus, nós temos que ser filhos obedientes, nós somos muitas vezes ingratos. Meu esposo, Bispo Silva, estava me relatando certa feita que um amigo dele, Cid, certa feita chegou até ele e disse: Bispo, eu vou me casar. Aí meu esposo se lembrou: mas você não é casado? Você me disse que era casado. E ele disse: eu era casado sim, bispo, mas a minha esposa se encontra num leito de enfermidade há 4 anos, eu não vejo mais condições de cura, eu não acredito mais que ela vai ser curada, então eu vou me casar com outra pessoa. E meu esposo falou para ele: mas meu filho, você me disse que sua mãe orou 40 anos para que você se convertesse, e você só vai orar 4 anos para que sua esposa fique curada, então você está dando o dízimo da oração da sua mãe. Não pode funcionar desse jeito. Então, eu acho que um pouco de gratidão ajuda muito a olharmos as pessoas com um olhar de misericórdia e entendermos que nós poderíamos estar no lugar daquela pessoa. É um fato. Apesar de... Você falou sobre a pessoa não ter controle dela, né? A convivência, o dia a dia na bebida, ela vai trazer as consequências. Sim. Nós vamos nos deparar com pessoas irritadas, com a pessoa ansiosa, né? A pessoa agitada. Isso tudo são consequências psicológicas da pessoa, que vai ser abalada através da bebida, né? E isso, trazendo para dentro de casa, provoca uma confusão tremenda, porque nem todo mundo está preparado para conviver com isso. Mas o ouvinte, quando ele manda o e-mail, ele demonstra que ele é crente, sim, que ele é um servo de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para ele, que está lá no livro de Esther, capítulo 4, no 14, que não é para retirar dos ombros dele a responsabilidade que Deus colocou.
Porque se ele foi levantado a esse tempo, não foi assim que o Mordecai falou para Esther? Se foi levantado a esse tempo, então você abraça isso. Você se trata e trate dela. Porque se ele tirar de cima dos ombros dele, com certeza Deus vai mandar socorro de outro lugar. Porque nós temos que entender que o nosso Senhor veio para libertar quem está escravizado. Essa mulher está escrava do pecado, escrava do alcoolismo, e Deus veio para libertar ela. Se ele começar a ver por esse lado, em breve ele vai ver o agir de Deus na vida dessa mulher. E outra coisa importante destacar é que ele coloca aqui, né, nós estamos revendo também as estratégias para ganhar a nossa família para Cristo. Nós sabemos que existem muitas estratégias, né? Mas nós sabemos também que a palavra, ela empolga muito, né? Nós somos pastores, pregadores, missionários, a gente quando recebe a unção do Espírito Santo, não é baseado na palavra, ela realmente empolga muito. Mas eu acho que o mais marcante é o exemplo, não é? E muitas vezes a pessoa que está envolvida em situações de escravidão, podemos dizer assim, né, com drogas, com diversos tipos de vícios, né, que nós conhecemos, ela olhar o crente, não é, como exemplo é muito importante. O meu irmão, por exemplo, ele não era crente, hoje ele é, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, vivia no mundão, fazia de tudo, ia pra boate, e ele sempre dizia, se eu tiver que ter alguma religião, vai ser a religião do meu irmão, não é? Porque eu sempre fui batista, sempre fui à igreja, e ele dizia isso. Hoje, graças a Deus, é casada com a filha de um pastor, é vice-presidente de uma das maiores igrejas batistas de Curitiba, de Bacaxeri. Então, é importante nós darmos exemplo. Às vezes nós estamos, talvez esse ouvinte, talvez você que está em casa nos ouvindo, seja muito preocupado em se preparar, né, na palavra, baseado no problema, para estar sempre pregando para esse familiar, né? Às vezes nós encontramos até em festas, né, um momento de lazer, aí, apesar de que nós temos que falar, né, tempo fora de tempo, mas o pessoal está preocupado. Mas não pode ser inconveniente, né? No cantinho pregar, mas qual é o exemplo que a pessoa tem dado, né? A pessoa não dá esse exemplo para que marque realmente a outra pessoa. Aliás, isso acaba me puxando para o destaque do pastor Manassés, quando ele destacou que eu não suporto mais lutar em oração por alguém que não quer ser liberto. Eu fico imaginando, tem um momento em que essa pessoa acaba ficando com a paciência tão esgotada, que acaba sendo ríspido também, não é nem por culpa, mas é pelo cansaço de tentar de todas as formas trazer a pessoa para a luz, e a pessoa quer ficar amarrada no cantinho lá, com a encrenca da garrafa de cachaça, ou seja lá o que for, e a pessoa não sai, então fica aí, então fica no braço do cão. Quer dizer, a pessoa perde as estribeiras logo. Eu não suporto mais, quer dizer, não suporto, não aguento mais, eu tô jogando a toalha, lutar por alguém que não quer ser liberto. E aí, mas a minha palavra para o nosso amigo que mandou e-mail, eu vou lançar um desafio para ele, né? Um desafio. Eu gostaria que ele, se possível, talvez já faça alguma coisa nesse sentido, eu não conheço pessoalmente, não conheço sua vida, mas eu gostaria que ele passasse a tratar a mãe com mais carinho e mais amor. Não estou dizendo que ele não faça isso, tá? Então, tentar reverter o quadro, porque a tendência nossa é quando vemos alguém no erro, tentar tirar a força. Vamos lá, você não dá, tá errado. Quero você fazer isso de novo, hein? Mas eu gostaria de aconselhar o nosso ouvinte a fazer uma coisa inversa, né? Quando ela estiver sóbria, principalmente um vestido novo, trazer uma sandália nova, abraçar, beijar, cobrir ela de carinho, a tal ponto que ela fique envergonhada quando estiver na outra situação. Aí ela vai levar, poxa, mas esse meu filho, poxa, ele trouxe aquele vestido novo pra mim, ele, sabe, poxa, porque o que acontece, ela tá num momento que ela não tá percebendo o que está fazendo, e às vezes ela se calça nas acusações das pessoas que estão certas em acusá-las dos erros, mas para continuar, aí cria aquela rixa dos dois lados, né? Nós que queremos que ela se liberte e ela que não quer se libertar. Então, se por acaso, isso é uma experiência que já aconteceu, né? Reverter o quadro.
partir de agora, né, vou ver minha mãe, não sei se mora próximo, né, já vou levar um presente, vou fazer um esforço, mãe, trouxe esse presente para aproveitar um momento que ela esteja mais sóbria, né? Ela não vai entender nada. Todo mundo sempre me critica e tal, na mesma altura, né? Então, o nosso ouvinte, eu quero que você entenda, é uma coisa muito séria e muito importante, e acima de tudo é a sua mãe, é a minha mãe. Eu faria a mesma coisa se estivesse nessa situação. Minha mãe já não está mais viva, graças a Deus, mas está com o Senhor? Não, peraí. Como é que é o negócio? Ela está com Deus. Graças a Deus que ela está com Deus. Não, eu me antecipei ao ouvinte. Não, eu fui rápido, eu me antecipei ao ouvinte. Como assim minha mãe já não está mais que graças a Deus? Faltou uma vírgula aí. Graças a Deus está com o Senhor. Eu só me antecipei ao ouvinte. Eu adoro fazer isso. Então, mas eu me submeteria, talvez seja um esforço, seja alguma coisa que pareça sem nexo neste momento, mas eu convido você a esse desafio, fazer uma experiência por algum tempo, cobri-la de amor e de carinho, de beijos, a ponto que ela, no momento de sobriedade, que existe uma de sobriedade, até ela está dormindo, ela lembrava, o que está acontecendo, o que mudou, né? O meu filho que sempre cobrava, orava e dizia que eu ia pro inferno, coisa parecida, e agora ele me abraça, me beija do jeito que eu sou, né? Eu me lembro que Jesus Cristo, quando a mulher prostituta, né, foi jogada nos pés dele, talvez ela imaginasse, agora eu tô frito, né? Agora é o profeta, né? Lembrando os profetas do passado da antiga aliança, tô frita mesmo. E foi, talvez ela não imaginou nunca na vida dela a reação que Jesus teve de lançar no rosto daqueles inimigos os erros dele também, e depois perdoá-la sem mais nada, né? Sem mais nada, não mandou ela fazer nenhuma penitência, subir na árvore, andar de joelho, nada disso. Não peques mais, só a graça do Senhor nosso Deus. Então, este amor que Jesus dedicou a ela deve ter provocado uma mudança radical na vida dela. Então, eu lógico, talvez o ouvinte diga, não, mas já faça alguma coisa assim, eu gostaria que você aumentasse, né? Fosse um pouco, exagerasse no seu amor, e os outros vão ficar estranhando, seus vizinhos, seus familiares mais próximos. O que está acontecendo com você? Eu falei, não, o pessoal da rádio falou, eu vou fazer essa experiência de cobrir a minha mãe de amor, apesar dela estar se embriagando, apesar dela estar fumando, mas eu vou tentar mostrar nela o que Jesus quer fazer com ela, não é isso? Nós somos imitadores de Cristo, e Cristo não só para aquela prostituta, mas em outros casos, Jesus abraçou, né? Levou em consideração o gadareno lá, largado daquele lugar, Jesus foi lá, não, você é gente, ninguém queria saber dele. Sangue. Imagina Jesus passando a mão no rosto dela, ouvindo todos os 12 anos de silêncio dela, ele parou para ouvir ali. Exatamente, razões todos os familiares têm de ficarem revoltados, mas eu clamo hoje uma volta, um retorno, uma mudança de atitude. Eu quero crer que isso vai funcionar. Eu quero crer que este amor, que é o amor de Cristo, vai tocar no coração dela, e nós vamos ver milagres acontecer no nome de Jesus. A atitude às vezes fala muito mais do que as palavras, né? Tem aqui alguns ouvintes mandando aqui algumas considerações, dizendo o seguinte: eu me converti quando eu tinha 15 anos, viu? Minha mãe bebia, fumava, ia pro centro, aí se tornou uma minha perseguidora, dizia que me odiava, me tirava de dentro da igreja e ainda me ameaçava bater no pastor. Eu me casei, tive filhos, e a luta continuava. Eu orei durante 22 anos, vocês riram, né? Não é em vocês que ela queria bater, até vê-la rendida aos pés do Senhor. Hoje, mesmo sem enxergar, ela é uma bênção na casa de Deus, trabalha na obra do Senhor e cozinha na cantina. Olha, meu, ainda vou lá ainda. Um ouvinte disse o seguinte: minha irmã foi um exemplo de perseverança. Ela orava pela minha mãe, por mim, pelos meus irmãos. Minha mãe enchia a cara, fumava igual a chaminé, espraguejava contra minha irmã e às vezes levava o nome dela até pra macumba, achando que estava fazendo bem. Isso foi uma luta, gente, mas minha irmã continuou firme, e um a um fomos nos convertendo, e a última foi a minha mãe, mas hoje ela é uma obreira da casa de Deus, fala, intercede por famílias, é uma bênção. Esse ouvinte não pode nunca desistir de levar os seus para Jesus. Outro ouvinte diz assim: eu sempre orei pela conversão do meu esposo, que vivia na farra e na cachaçada, ele bebia demais da conta, ele foi embora, arranjou outra mulher, e agora? Eu devo orar pela restauração do meu casamento? Ou ele ter ido embora foi uma resposta de Deus dizendo que ele não tem jeito? Eu estou sofrendo muito. Mais um pedido de socorro aqui, gente.
Isso não é resposta de Deus, não. Separação de casamento não é resposta de Deus. O nosso Deus é aquele Deus que une. Eu creio que ela deve continuar orando por ele. Deus pode restaurar este casamento, como eu já vi milhares é um exagero, né? Centenas de casais. É porque eu sou também idoso, né? Eu tenho a idade de Abraão. Mas, então, tem o quê? 42 anos? 40 de ministério, né? Mas tá muito bem. Gente, desistir da mãe não é uma alternativa, diz um outro ouvinte. Desistir da sua mãe, meu irmão, não é. É como se você desistisse de você mesmo. É isso, é um fato, gente? Pegando o gancho aqui do pastor Manassés sobre Abraão, né? Paulo escrevendo aos Romanos, falando, né, que Abraão ele foi justificado pela fé. Ele fala no capítulo 4, no versículo 16, de que a promessa procede da fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência. Então é importante que nós estejamos sempre orando. Esse ouvinte que mandou esse e-mail aflito, aqueles que estão nos ouvindo, que tem alguém na família com um problema de vício, seja ele de qual for natureza, né? O senhor disse que ele estaria errado em desistir de orar pela libertação da mãe dele. Já vou entrar logo no seu destaque. Ele está errado em desistir, pastor? Quer dizer, tem gente, até alguém que falou assim, olha, cansado você tem até direito de ficar, mas desistir você não tem direito, não. Eu acho isso, pastor. Tem que perseverar em oração. O exemplo que eu tenho de família, minha mãe, o meu irmão, a minha sogra, né? Minha querida sogra, Lourdes, dona Lourdes, e que a minha esposa, Rosângela, sempre, né, mais de 20 anos orando. Então é importante como nós temos as promessas do Senhor. Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, e ele diz que nós devemos perseverar, né? Porque, como diz aqui na palavra, que a promessa seja confirmada a toda a descendência. Então as promessas do Senhor não são apenas para nós, né? São para toda a nossa descendência. Nós, muitas vezes, somos a semente, o início de todo um processo de conversão, de mudança na nossa família inteira. Né? E eu creio, Cid, que muitas vezes ele pode estar cansado, né? A pessoa está cansada de orar pela sua mãe, pelo seu pai, por aqueles que estão mais próximos. Mas a perseverança dele muitas vezes vai contagiar outras pessoas. Né? A pessoa diz assim, poxa, mas o fulano continua orando pela mãe, mesmo a mãe maltratando, não largando o vício. Então é aquela questão do exemplo que eu falei, que é muito importante, que o crente, eu digo isso lá na igreja, antes de você estar preocupado em abrir a boca, se preocupe com o seu comportamento, se preocupe como você está agindo, porque os crentes hoje, muitos estão preocupados em conhecer muita palavra. Graças a Deus nós temos muitos seminários, não é? E palestras sobre a palavra do Senhor, como abordar isso, como abordar assim, como abordar assado, mas eu acho que a principal estratégia é você realmente mostrar que tem o Espírito Santo de Deus, né? Você ser sereno, você ter a palavra certa na hora certa, né? E você dar exemplo. Eu acho que o que está faltando muito no nosso meio hoje, irmãos, são exemplos, né? De gente que a gente vê aí, até importante, e que não estão dando o exemplo que deveriam. A única arma que o nosso ouvinte tem, e ele está pensando em parar de usar ela, a única maneira que ele tem é a oração. Se a situação está muito difícil, por que não buscar um tratamento ambulatorial? Uma internação? Nós sabemos de casos de pessoas que já foram internadas e saíram, e vem trazendo resultado. Cid, ontem, para você ver como é que a oração ela dá resposta, e o ouvinte está aí nos ouvindo, eu sei que ele vai continuar orando e não vai desistir. Ontem nós abrimos espaço para um testemunho, um jovem senhor aí, uns 40 para 50 anos, se levantou e falou, 22 anos, viciado em cocaína, 16 anos viciado no crack, e levantou a mão e disse assim, 3 anos e 2 meses que eu não sei o que é isso. E a gente vê ele com frequência dentro da igreja, porque uma pessoa que entra por o caminho do vício, ela conta dia após dia. Ele falou, 3 anos e 3 meses sem usar. Há uma preocupação. Sabe os minutos e o segundos, viciado em bebida, se ele colocar uma gota de vinho, ele volta tudo novamente. Então, ela não somente tem que orar, como tem que
perseverar em oração, ser constante em oração, ela vai ter uma vida de oração para que Deus faça essa grande mudança. Vai ter resposta de Deus, vai ter resposta de Deus. Se tem que buscar um tratamento patológico, busque esse tratamento, um ambulatorial, uma internação, busque meios para que você possa suportar, porque Deus não vai dar uma prova além do que você não possa suportar. Eu acho também que um fator determinante para se resolver essa questão é retirar os olhos das circunstâncias. Nós somos seres humanos falhos, imperfeitos, nós olhamos muito as circunstâncias. A circunstância do pecado, a circunstância do problema. O Senhor Jesus, quando ele chegava até nós, ele olhava para nós com um olhar de misericórdia e amor. Quando ele olhou para a mulher de Samaria, a primeira visão que ele teve para ela foi a alma daquela mulher. O pecado ficou de lado. Quando Deus manda Jonas até a cidade de Nínive, Jonas, ele quer olhar a circunstância, ele quer fazer do jeito dele. Nós queremos sempre fazer do nosso jeito. Mas o nosso Deus é perfeito, ele sempre vai ter a salvação. Tudo dá certo para Deus. Não tem erro nos planos de Deus. Nós é que olhamos nós olhamos para um foco errado e nós nos equivocamos. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías, no capítulo número 43, assim: me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Nós também, às vezes a gente olha, poxa, minha mãe é envolvida no alcoolismo, meu pai faz isso, meu irmão faz aquilo. E nós, o que nós estamos fazendo? Será que nós também não temos erro, Cid? Não estou querendo minimizar a situação, não. Mas eu estou falando a realidade. Nós, muitas vezes, não olhamos para os nossos erros e somos falhos, somos pecadores. Talvez essa mãe esteja olhando para ele e dizendo assim, poxa, eu sou alcoólatra e meu filho, que não está olhando para mim com amor. Como o pastor Manassés disse, eu queria um vestido dele, eu queria um abraço. Sabe, Cid? Então, eu queria... Mãe, me abençoa, eu queria um carinho. Imagino o choque que seria para essa mãe que é tão agressiva com o filho que já está tão cansado, tão saturado, de repente chega a bênção, mãe, e ela, quê? Eu tô pedindo a sua bênção, mãe. Que papo de bênção? Mãe, eu tô pedindo a sua bênção. Imagina o choque que isso causa. De repente a pessoa já se acha tão ruim, tão desprezível, sim, tão derrotada, que não consegue nem imaginar que ela tem o poder ainda de abençoar. Foi tão empurrada pro fundo do poço que já não sabe nem onde é que fica o fundo, tem que cavar pra cima. Geralmente agora. O viciado, ele começa cedo, da bebida ele começa muito cedo. E tem um motivo, não começou sem motivo, né? Começou por má companhia, mas começou com alguma coisa. Eu tô falando, depois que você tá no vício, você não começa a beber na parte da tarde. O viciado chega quando o bar cedo, tá né? 5, 6 horas da manhã. Cedo nesse sentido também. É nesse sentido que eu tô falando, eles chegam cedo. Então você acorda aí para trabalhar, você já tem uma pessoa com um cheiro de álcool, uma pessoa totalmente tomada, uma pessoa que já abalou o seu psique, já está fora totalmente. Você vai falar com essa pessoa, que a pessoa está convivendo com pessoas da mesma espécie, pessoas que não têm brilho nenhum, não têm honra nenhuma, pessoas estão caindo pelo chão, pessoas estão urinando na rua, são pessoas que perdem totalmente o seu caráter. E aí você vai dar uma bênção. É por isso que nós vemos que esse rapaz, ele não está suportando. Mas Deus colocou a responsabilidade sobre ele. Tem que pedir graça a Deus, me dá graça. Tá mais próximo, né? Eu quero recordar aquela primeira parte que o pastor Daniel falou sobre a questão da medicação. Eu fiz uma pesquisa aqui e vi que o Drauzio Varela, que é um médico aí famoso aí, ele disse que existem 3 medicações hoje que podem ser usadas para inibir o desejo do álcool, né? Com relação aos alcoólatras. Ele cita os nomes, são os nomes complicados aqui, mas que estão à disposição e principalmente em clínicas, né? E eu sei perfeitamente que no caso dela aqui, pelo que ele demonstra, ela não iria voluntariamente, talvez no momento de sobriedade, com a ajuda de alguém, tal, porque... Isso se ela se admitido. Exatamente. Geralmente porque não admite. O momento da sobriedade é a hora em que você pode falar com a pessoa e tentar convencê-la, porque quando ela está fora de si, dificilmente vai acontecer. Aí é a oração que funciona realmente da parte de Deus. Mas a nossa palavra, que eu tenho percebido dos colegas aqui, primeiro que ele não desista, né? Não desista de maneira nenhuma, nem de orar, nem de buscar o Senhor, nem de buscar ajuda. Procure lugares onde se oferece recursos para esse tipo de tratamento, para que ele possa ver o resultado e também depois
depois se sentir feliz. Deu trabalho, tem quase desistir. Venceu, eu sei que um dia ele vai dizer isso, vai mandar um e-mail pra cá, olha, 93, algum tempo atrás eu contei assim, hoje minha mãe está liberta, eu tenho certeza que um dia ele vai mandar um e-mail como esse, dizendo, agradecendo a Deus, glorificando o nome do Senhor por tudo que vê. Sei que vai ser trabalhoso. A vida do cristão... Mas se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. Exatamente, né? A vida de cristão é uma vida de trabalho, isso. De lutas. Jesus não enganou ninguém, disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, né? Vocês cristãos, vocês que servem a Cristo, as lutas virão, mas nós recebemos a graça do Senhor para sermos maior do que a luta e superar a luta. E isto vai acontecer com o nosso amigo em nome de Jesus. Cid, há uma dificuldade também para a família, ela buscando o tratamento ambulatorial, ou seja, a internação, que eu acho que deveria mudar de lei, não sei, aperfeiçoar alguma coisa. As clínicas, elas não são portas fechadas. Não. Você não interna a pessoa num dia e você vai para casa e ela tá arriscada, ela sai no outro dia. E braba. É porta aberta. É revoltada. E ela vai sair, vai encontrar o primeiro botequim e vai chegar em casa bêbado. Então eu acho que isso aí poderia haver uma mudança. Iria ajudar em muito o tratamento de pessoas. Mas enquanto o álcool for tido como droga lícita, é o que a gente vai ver aí. Degradação total. Isso os próprios pastores têm colocado o álcool como um algo sociável. Eles colocam nas suas festas, estou falando de mini, estou falando até de pastor que faz isso. É mesmo? Porque hoje o mundo trata o álcool como algo sociável. Vamos botar... vai ter uma festa, vamos botar uma champanhe. Vai ter uma comemoração, então vamos colocar um vinho. Eu acho que isso deveria estar fora das mesas da família, principalmente do crente. Tem igreja aí que fala, não, pode tomar um copinho de vinho. Eu não aconselho tomar um copinho de vinho. Provérbios 20 diz, o vinho é escarnecedor, é a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Tomou uma gotinha, daqui a pouco é meia garrafa, daqui a pouco é uma garrafa, quando você vê, você tá viciado. Melhor evitar esse trem, né? Sim. Eu só quero citar um exemplo, que eu fui uma festa de crente, né? De crente com pastor, trazendo palavra. E agora vamos brindar, não é? Porque estamos aqui com a champanhe. Eu me assustei, caramba, mas o pastor está aqui, a festa é de crente, e aí como eu fiz um voto de não beber, né? Eu nem peguei a taça. Aí depois, acabou, assim, não, mas o champanhe era sem álcool. Isso, mas ninguém avisou. Ninguém falou nada, né? Agora também tem a cerveja sem álcool, né, Pedro? Tem. Agora também, isso é pra enganar crente. Isso é pra pegar crente. Mas aqueles que fazem os brindes com álcool, que existe também, eu concordo com o pastor Daniel, né? Já presenciei um casamento evangélico, essa situação. Agora você imagina o pessoal sendo pego na blitz, né? Da lei seca. Olha, eu sou o pastor, não pode fazer, não. Faz o bafo aí. E aí, já pensou? Não, se recusou já é um problema. Ele nem, o fazer não é o problema. O negócio é quando ele se recusa. Pois é. Então, vai ficar dúvida. Eu percebo que é um laço do inimigo, né? Tentando manchar o nome da igreja, né? E a coisa vai indo, um faz, outro faz, daqui a pouco fica generalizado e aí nós vamos mais uma vergonha, mais um vexame para o povo de Deus, mais um escândalo para o povo de Deus. Realmente esse é um caminho muito perigoso, concordo com o pastor Daniel. Nós precisamos repensar a nossa vida como cristão, como exemplo de Cristo. O social nem sempre é o correto, né? Agora, essa questão do social não ser o correto, de repente a gente começa a falar, a gente dá conselhos preciosos para as pessoas que de repente não estão nem aí. Aí vem a pergunta e o destaque da missionária Kátia. Será que eu estou perdendo o meu tempo e lançando pérolas aos porcos? Esse texto, lançando pérolas aos porcos, se ele tá coadunado aqui dentro, ele se aplica nesse caso aqui ou só pela força da palavra se colocou? Eu tenho certeza que ele utilizou apenas a força da palavra, que muitas pessoas utilizam, porque esse texto não tem nada a ver com... Não tem muito a ver essa questão. Não tem muito a ver com a questão, não. Esse desprezo que o Senhor Jesus colocou aqui, né, em consequência do Sermão do Monte, fala do desprezo à palavra de Deus e ele também usa uma coisa interessante, que ele usa os porcos e também usa antes os cães, né? Não dei aos cães as coisas santas, coisas separadas. E os animais, eles têm, nesse sentido aqui, são animais irracionais que vão desprezar os porcos. Que não vão discernir aquilo, não vão dar o devido valor. Exatamente. E nesse contexto, eu não vi em nenhum momento ele colocar que a mãe rejeita a palavra de Deus.
É verdade. Ele coloca cansaço, ele coloca indignação, ele coloca a necessidade de que ele externou toda a sua dor e o desejo de retomar essa situação e não saber como. Mas, meu irmão, você não está lançando pérolas aos porcos de forma alguma. Eu tenho certeza que você irá reverter esse quadro com a ajuda do Senhor, porque a Bíblia é cheia de promessas. Ele disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós precisamos ter força, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Foi bem colocado aqui hoje com muita propriedade. Nós temos que olhar as pessoas com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa misericórdia. E a Bíblia também diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Então, quando ela vir nervosa para te agredir verbalmente ou fisicamente, vá com a resposta branda, vá com o amor de Deus, porque... Ou nem responda nada na hora, nem é conveniente às vezes, né? É verdade, não, se a pessoa não está numa situação normal, não adianta você responder. É aquela questão também da esposa que o marido está trabalhando o dia todo e quando o marido chega em casa, ele quer descansar, quer jantar, quer carinho. E aí, se a esposa chega para o marido e começa a falar dos problemas do vizinho e que o vizinho fez isso com o filho, vai arrumar contenda sem nenhuma necessidade. Então, tem que ter sabedoria para lidar com essa circunstância. E até uma história antiga, acho que todo mundo já conhece, mas eu vou contar porque eu sou meio metido, é engraçadinho. É que um cara chegou e disse que trouxe uma água de Israel, água do Rio Jordão, né? E a irmã brigava o tempo inteiro, o marido, uma guerra em casa. Falei o seguinte: irmão, faz assim, pega essa água, essa veio lá do Rio Jordão, coloca essa água na boca. Quando o maridão chegar em casa, que ele começar a falar, você coloca essa água na boca, deixa lá. E deixa ele falar à vontade. Só engole a água ou cuspa só depois que terminar. Uma semana depois, o marido já não chegou mais em casa brigando. Não brigou mais, não tinha mais briga não. Só achava que essa mulher tá maluca. Esse cara tá maluco, deixa essa água lá, não fala nada não. O que aconteceu com você? Não, nada, não aconteceu nada, não contou nada. Depois de uma semana você volta aqui e me conta, diz o pastor. Ela voltou lá: pastor, eu quero mais um pouco dessa água, porque eu tenho que dar essa água pra minha irmã. Porque lá em casa, graças a Deus, essa água milagrosa funcionou. Então tá, então vem aqui que eu vou pegar. Pegou, foi lá na torneira, abriu a água e colocou. Essa aqui é a mesma água do Rio Jordão, é H2O. Mas pastor, essa água da torneira sim, minha irmã. O problema não era o fato do maridão brigar, era que a senhora respondia. É verdade. Não responda na altura, porque quando um tá falando alto, o outro fala mais alto pra se ouvir. Vai acabar saindo na pancada. Então não vale a pena. Não responda na hora da raiva, não responda à provocação, seja melhor do que isso. É o confronto. É o confronto, né? Não adianta confrontar nessa hora. O confronto não traz solução para coisa alguma. Eu queria que vocês dessem nessa última rodada aqui uma palavra de conforto para esse jovem. Na verdade, vocês já falaram sobre isso. É só para reiterar, pontuar para esse rapaz o que ele precisa fazer. Acho que saber o que ele faz, saber o que ele precisa, ele já sabe. Mas é pontuar para esse rapaz a nossa posição, o que fazer quando você já está perdendo a esperança de socorrer alguém que você tem que amar muito, proteger muito, até porque é uma pessoa que está doente. Em momento nenhum ele fala do pai dele aqui. Vamos em momento nenhum ele fala... Vamos por idade. Vamos por idade. Seguindo aqui, a missionária Kátia... Vamos começar pelos mais novos, né? A missionária Kátia, que a pontuação da questão de ele achar que está perdendo tempo. Uhum. Né? Tudo que nós fazemos para Deus, principalmente orar, não é perda de tempo. As orações são guardadas. Apocalipse, inclusive, faz uma referência sobre isso. As orações são guardadas pelo Senhor nosso Deus. E no devido tempo, eu faço a menção daquele moço que ficou próximo ao tanque de Betesda, 38 anos orando para cair na água. 38 anos e não desistiu, até que o Senhor entrou em Jerusalém e saiu sozinho. Ele falou: tenho alguma coisa para fazer aqui, né? E não levou os discípulos, foi olhar e fez o milagre na vida. Então, da mesma forma vai acontecer também com o nosso ouvinte, que permaneça, não há perda de tempo em buscar ao Senhor. Foram vários conselhos dados, mas eu volto a frisar, reforçar: ame a sua mãe acima de tudo. Agora ela precisa muito mais do seu amor do que antes. Demonstre esse amor, demonstre carinho, mesmo que pareça ignorante, mesmo que ela rechace isso, né? Que ela expulse você. Não quero, não me beijo. No princípio, não vai mudar nada, né? Isso, insista nisso, orando ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma mudança radical, em nome de Jesus. Eu vou deixar para esse irmão a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, né? Quando diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. O tempo da colheita dele vai chegar, porque o nosso Deus é fiel, é nisso que nós cremos, por isso que nós estamos aqui. E que ele possa também
olhar para sua mãe com o mesmo olhar que ele olha para o vizinho, para as pessoas que estão na rua. A gente anda na rua, nós como servos de Deus, quando Cristo vem para nós, vem junto com ele o amor e o perdão. São as duas coisas que vêm. E a gente anda na rua olhando as pessoas cativas e a gente triste, a gente fala assim, Senhor, eu gostaria tanto de levantar essa pessoa. E às vezes a gente olha com misericórdia a pessoa na rua e perde a paciência com quem está dentro da nossa casa. De verdade, irmão, não quero minimizar a sua dor, quero orar por você junto com os irmãos, pastor Manassés bem colocou, vamos todos orar por você, mas olhe com misericórdia para sua mãe e Deus vai te dar vitória. Amém. Eu quero deixar também para os ouvintes e para esse irmão que nos escreveu, uma palavra que está em Salmos 126, que diz que os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo a sua vitória, os seus feixes. Então, que você que está nos ouvindo, que tem algum problema na família, seja qual for a natureza do vício, que nós sabemos que hoje existem diversas variando naturezas, muito, né? Não só a bebida, não só a droga, mas outros vícios também, né? E que você não desista de orar, né? E fique com essa palavra que está em Salmo 126, a partir do versículo 5, que mesmo que você venha semear em lágrimas, você há de colher com júbilo. Amém. Amém, Cid. Eu quero deixar o Salmo 40, em que Davi escreve dizendo, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Creia que a sua oração o Senhor está ouvindo, tenha paciência, aguarde, não desiste, busque essa esperança, esse renovo de Deus na sua vida, que você possa buscar esse renovo na sua vida, ser restaurado no Senhor, para tratar esse quartel-general que é a sua casa, que seja um lugar de descanso, de paz e tranquilidade. Com certeza, Deus vai se inclinar a você e vai conceder a vitória no seio da sua família. Deus abençoe. Primeiro em Jerusalém, né? Amém. Primeiro em Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa. Algumas considerações dos ouvintes aqui, bem interessantes os conselhos aqui dos nossos ouvintes, é o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, está em 1 Timóteo 5, verso 8. Então, se o crente que tem discernimento espiritual desistir de seu familiar, estará fazendo diferença nenhuma em ser de Jesus. O testemunho de vida transformada por Cristo é uma maneira poderosa de se levar a família até Cristo. Não reprima, simplesmente, meu irmão, em silêncio, ore, força, faça jejum, mas tudo isso em silêncio, se for o caso. Já pensou se Deus tivesse desistido de nós por causa dos nossos pecados e delitos? É preciso perseverar, porque Deus não desistiu de nós e não desiste nunca. E outro ouvinte é o seguinte: se a minha mãe não tivesse orado por mim durante 27 anos em que eu fiquei desviada, hoje eu não estaria nem de longe feliz com Jesus. Marcela Bastos está de volta. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. Eita, nós, hein? Fala aí, Marcela. Eu já disse que esse negócio aí é coisa de filme de Hollywood. Eu já te disse que é melhor do que falar a voz do além. Retorno de Jedi, daqui a pouco tá sendo chamado de Jedi por aí. Se ninguém me chamar de Yoda, tá tudo bem. Vai ficar com... Não pode. Não pode. Mas Faz não tô lá, parecido, né? Então, nada. vamos Vamos ver a matéria. Vamos Foi lá. até bom lembrar. Não faz isso não. Mestre. Você não dá lugar ao inimigo, não. Vamos lá, então. Vamos lá, fala aí. Você conhece aí alguém que cansou de orar pela libertação de uma pessoa próxima? Diminuiu. Foi para 67% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem. Aqui 63% mantém na posição que conhecem, sim, alguém que já desistiu. Vamos aos prêmios, porque Bora. a gente tem prêmio. A Benedita dos Santos, lá de Rio das Pedras, telefone 3325, final 90. Participou da pesquisa e ela está faturando aquele par de ingressos pro show no Luso, com o William Nascimento, com a Aline Barros, com os Arrebatados, no sábado agora já, hein? E a Geni de Oliveira, de Engenho da Rainha, telefone 2597, final 97. Também participou, só que ela fatura o CD Profeta da Esperança, do Kleber Lucas. E a Thaís Araújo, de São Gonçalo, foi a vencedora do Facebook. Ela fatura o DVD Imagem e Semelhança do PG, Cid. Maravilha. E olha só, Oi. a Adriana mandou um e-mail pra gente pedindo assim: manda um alô para todo mundo aqui da Assembleia de Deus, Ministério Torre Forte, e pra minha família. Um beijo pra essa turma Adriana. toda da Torre Forte. Adriana, beijo pra você, viu? Gente, o seguinte, o meu pai traiu minha mãe e eles se separaram. Depois de um tempo, a minha mãe acabou perdoando e meu pai voltou a morar com a gente.
Ele voltou a morar. Só que o casamento deles vai muito bem, obrigado. Só que eu não me sinto bem com a presença dele, gente. A verdade é que eu sinto nojo quando olho para o meu pai. Eu confesso que eu não tenho a menor intenção de me aproximar dele. O que fazer quando o perdão parece algo impossível? Posso perder a minha salvação e a comunhão com Deus por não perdoar? O que fazer quando a Bíblia diz que eu devo perdoar, mas o meu coração é categórico em dizer que não? Esse e outros assuntos amanhã, gente. Por mais que vocês queiram falar, mas é só pra amanhã. Pastor Manassés fechou os olhos ali em oração. Esse é pra amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Minha querida missionária Kátia Regina, muito obrigado pela sua presença, bênção. Deus abençoe. Agradeço eu, quero mandar um grande beijo para toda a família de Deus, todos os nossos ouvintes, Bispo Silva, meu esposo, e a nossa igreja Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Estamos apresentando Amo Você. Amo você mesmo. Pastor Manassés Brito, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Eu agradeço. Quero mandar a paz do Senhor para a membresia da Assembleia do Campinho e também para a vovó Ruth, que pediu para falar o nome dela aqui. Beijo, vó Ruth. Exatamente, ela é mãe do presbítero Milton, tem vários netinhos lá, graças a Deus. Coisa boa. Gente, hoje, terça-feira, nós temos o culto dos vencedores, 7h30, você não pode perder, estarei pregando, falando sobre alegria segundo a Bíblia. E sábado é o dia do mutirão de saúde, vacinação, corte de cabelo, tudo grátis, lá na rua Ana Teles 826. Bacana, vou lá. 7 de setembro, é isso. Tô precisando cortar meu cabelo. Você vai cortar o quê? É fazer bainha, pastor, fazer bainha. Você é nosso convidado. Pastor Daniel, eu ainda sofro bullying ainda. Obrigado, pastor Daniel, Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, Cid. Eu quero estar trazendo um anúncio aí da volta do nosso programa, 1h30 da manhã, de quarta para quinta. Boa. O programa Você Não Está Só, depois de 1 ano e meio com o programa, paramos um período e agora a gente voltando à rádio. Voltamos à rádio. Eu quero agradecer e contar com sua audiência, você nos acompanhando de quarta para quinta, 1h30 da manhã, o programa Você Não Está Só aqui na 93 FM. Deus abençoe e uma boa tarde a todos. Maravilha. Pastor Paulo Roberto, obrigado pela sua presença, queridão. Seja a primeira de uma série. Amém. Eu quero agradecer primeiro a direção, ao Cid, e primeiramente não posso deixar de agradecer minha esposa. Claro que não. Que está completando mais um aninho de vida, agora é dia 18, né, de setembro. Parabéns. A pastora Rosângela de Luna. E nós teremos uma grande festa lá dia 22, né? Todos já estão convidados. Na nossa igreja, ele falou Batista a palavra. Peniel, aqui pertinho no Rio Vai Comprido. ter champanhe, gospel. Vai ser, não, essa não. Pra minha filha Roberta, meu filho Rafael, a minha nora Ágata, tem a minha netinha Sofia, 2 aninhos, né? A bênção. Vovô Coruja, chega, brilhou os olhos dele agora aqui. O corpo diaconal lá, o líder dos diáconos, diácono Silas, que se eu vou estar ouvindo, manda um abraço lá pra mim, manda um abraço, Silas. E para toda a igreja, né? São muito carinhosos, muito amados, e graças a Deus por isso, e que essa rádio continue sendo abençoada pelo Senhor, para contribuir no crescimento dos crentes aqui na terra. É a nossa intenção, estamos nas mãos de Deus, por isso queria pedir ao pastor Paulo, nosso estreante da mesa hoje, que nos leve a Deus em oração, além de orar pelo assunto do nosso ouvinte, também pelas pessoas que estão em casa. Eu fiquei muito preocupado quando eu li aqui alguns relatos aqui no Facebook da rádio, relatos abertos aqui de pessoas que passam por situação parecida com essa do nosso rapaz, só que muitas mais graves, inclusive. E de pessoas que me pareceram sofrer muitas dores aqui. Também incluí a vida dessas pessoas cujo assunto não chegou aqui ao nosso debate, mas passam pela mesma dificuldade de não saber como fazer para lidar com situações que estão desgraçando a vida das famílias. Pastor Paulo. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, que Tu venhas verdadeiramente a consolar o coração de todos esses que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades e aflições, por toda sorte de vícios que tem afligido a família brasileira. Senhor, que Tu venhas a operar o milagre, primeiramente no coração daqueles que têm perseverado em oração, que eles possam ser fortalecidos pelo Teu Espírito, para que não haja desânimo, apesar de não verem muitas vezes o retorno, a ação de Deus propriamente dita. Mas sabemos que o tempo pertence ao Senhor, não a nós. E como está no Salmo 126, mesmo que estejamos semeando em lágrimas, que possamos verdadeiramente colher com alegria, porque é promessa do Senhor. Você que está nos ouvindo, que o Espírito Santo de Deus esteja operando este milagre, o milagre do amor, porque
Paulo, o grande apóstolo Paulo, nos ensina que nós devemos perseverar em oração e amar ao próximo. Temos que amar ao próximo como a nós mesmos e suportar. Devemos nos suportar uns aos outros em amor em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.